Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. E gostaríamos hoje de voltar a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. E hoje, dia 18 de novembro de 2020, gostaríamos de conversar um pouco, como sempre, para reflexão, e gostaríamos, antes de iniciar o nosso tema, de responder duas perguntas que foram enviadas por pessoas interessadas no Espiritismo, para tirar as suas dúvidas. E a primeira pergunta, que é de uma jovem, ela pergunta: que diz o Espiritismo sobre o batismo? Ora, existem dois tipos de batismo. O batismo com água, está na Bíblia. Quem usou esse batismo com água, era costume dele, era João Batista, o precursor de Jesus. Não era João Evangelista. João Evangelista era o autor do Apocalipse e o autor de 3 epístolas de João, e autor também do 4º Evangelho, e o autor, como dissemos, repetimos, do Apocalipse. João Batista foi o precursor de Jesus, um espírito muito elevado, que Jesus chegou a dizer que entre os nascidos de mulher, aqui no mundo, o maior foi João. Mas ele mesmo era maior do que João, mostrando que ele não era nascido de mulher. Ele, Jesus, ele mesmo dizendo que não era nascido de mulher, porque ele era maior do que João. Uma vez que ele disse que o nascido de mulher, que era João, João foi o maior e ele foi maior do que João. Então ele não era nascido de mulher. Só a título de aditivo, de esclarecimento, para ver a posição elevada de Jesus aqui na Terra como governador do planeta Terra, o diplomata de Deus aqui na Terra, que não era o próprio Deus, era o Cristo de Deus, e ao mesmo tempo ele não era Deus encarnado, ele era Jesus, o Filho, e não Deus encarnado. E foi um anjo entre nós. Mas, bom, João Batista foi o precursor. Ele foi quem aprendeu lá no Oriente, também lá na Grécia, essa prática do batismo com água e trouxe para Jerusalém. É o que a história das Escrituras fala. E ele então, como foi um preparador dos caminhos de Jesus, preparando o espírito do povo para receber o Messias, essa foi a missão dele, e então ele no Rio Jordão, as pessoas iam a ele para fazer o batismo com água. E João então mergulhava a pessoa no Rio Jordão e dizia que, olhe, esse batismo com água não tem valor nenhum se você não se arrepender dos seus pecados. Um arrependimento sincero. Se você não se arrepender dos seus pecados, a penitência, né? A penitência é arrependimento dos pecados, no sentido bíblico. Então esse batismo não tem valor nenhum. E todo mundo ia a João. João mostrando que o batismo com água não tira pecado de Adão e Eva. E que não tem valor nenhum, que o que tem valor, o importante no crente, naquele pecador, que seja crente ou não, mas é um pecador, o importante, conforme João, é o arrependimento dos pecados. Primeiro vem o arrependimento do pecado, quer dizer, primeiro vem a culpa pelo crime que nós cometemos, o pecado que nós cometemos. Depois vem o arrependimento. E terceiro vem o desejo de reparar o erro que nós cometemos.
na visão espírita, para o pecador. Então, reparar erro na visão espírita significa fazer o bem para anular o mal. É isso aí. Vem primeiro a culpa, o arrependimento, e depois a reparação do pecado, a reparação do erro. Mas a reparação é mais válida quando você faz o bem a quem você fez o mal. Essa é a verdadeira reparação dos pecados. Porque reparando, fazendo o bem, você anula o mal que você fez ao seu semelhante. É isso que o sentido espiritual do batismo. De modo que batismo, no sentido geral, com água, não tira pecado de Adão e Eva, quando algumas religiões ensinam. Porque a água não tira pecado, não tira nada disso. É um ritual criado pelas igrejas, criado pelas religiões. Então, o batismo que Jesus ensinou era o batismo da perseguição aos cristãos daquela época e a ele próprio pela doutrina que ele ia pregar. Como ele trazia uma doutrina nova, uma religião nova para o povo, então ele, que era contrário à lei de Moisés, até certo ponto contrário à lei de Moisés, porque Jesus veio fazer muitas modificações na lei de Moisés e merecia, porque já fazia quase 2000 anos e a humanidade tinha mudado de mentalidade, aí Jesus veio fazer alguma reforma. Mas não fez reforma na lei de Deus verdadeira, que é os 10 mandamentos da lei de Deus. Não fez reforma. Ela continua, Jesus aprovou, confirmou, e essa lei, os 10 mandamentos, continua como farol para iluminar as consciências humanas e como bússola para a direção da humanidade. Mas o batismo a que Jesus se refere, na Bíblia e no Evangelho, era o batismo da perseguição pela propagação da sua doutrina, do seu cristianismo. As perseguições que ele sofreu, a cruz, o Calvário, e as perseguições que os gentios, os pagãos e os romanos não era, fizeram a ele e aos seus apóstolos. Essa perseguição é o verdadeiro batismo, o batismo do Espírito, e não o batismo da água. E a segunda pergunta, qual sacrifício, é da mesma pessoa, qual o sacrifício mais agradável a Deus? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Que tanto fala nos evangelhos, que tanto se fala na Bíblia, não é? Para se sacrificar. O sacrifício é físico? Não. O sacrifício consiste em passarmos determinados dias do ano sem alimentação. Esse não é sacrifício. O sacrifício que realmente agrada a Deus, que está no agrado do nosso Pai Celestial, é a gente sacrificar a alma. Como? Como? Se proibindo de praticar o erro, o mal, as injustiças. Toda reforma espiritual, em termos de resistir às tentações, evitar o mal e praticar o bem, aí é o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, ser obediente a Deus. E para ser obediente a Deus é preciso fazer algum sacrifício. Sacrificar orgulho, sacrificar egoísmo, sacrificar inveja, sacrificar despeito, sacrificar a tentação para abusar de uma forma geral, abuso das paixões. Todo esse tipo de sacrifício da alma, para não fazer o mal, é o sacrifício que mais agradável a Deus. Ser obediente a Deus, esse é o sacrifício que mais agrada a Deus e ao Cristo de Deus, que veio aqui para nos salvar, mas nos salvar não como ensina as igrejas, nos educar, para que nós próprios, nós mesmos iniciemos o processo de conquista do reino de Deus, que está dentro de nós, conforme Jesus ensinou. O reino de Deus está dentro de vós.
e é preciso conquistar. Essa conquista, ela precisa de sacrifício, dos orgulhos, das paixões, de uma forma geral. Então esse sacrifício para conquistar o reino de Deus dentro de nós, a felicidade pleníssima, esse é o reino de Deus. Não é fora da gente, nem em nenhum lugar do universo, é dentro de nós, conforme Jesus ensina no Evangelho. Esse é o sacrifício que mais agrada a Deus. E então, depois dessa resposta, nós consultamos outras aqui, que não é da mesma pessoa, é de um cidadão. Na visão do Espiritismo, a Bíblia é inspirada por Deus? Não. A Bíblia é um livro muito bom. A Bíblia é um roteiro para a humanidade. A Bíblia sempre foi orientadora do ser humano, mas a Bíblia, literalmente falando, do Gênesis ao Apocalipse, ela não é, e nem se pode admitir isso, ela não é inspirada por Deus, porque a Bíblia ela é muito contraditória, tem as suas contradições, e as suas contradições se devem mais às falsas interpretações daqueles chefes religiosos, dos líderes religiosos, que por interesse pessoal e por interesse da sua instituição religiosa, e muitas vezes interesse pessoal financeiro, para vender salvação, para vender perdão, para enriquecer a sua instituição, fizeram alterações nos textos bíblicos, daí ela não ser um livro inspirado por Deus. E devido às aqui e acolá, mais na frente, nós vemos que tem alguns atropelos em termos de contradição. Logo, a Bíblia não é inspirada por Deus. E nem é uma Bíblia sagrada, porque quem sagrou a Bíblia? Ninguém sabe quem sagrou a Bíblia. Então, se pegarmos um texto original, que é em hebraico, até o texto, as versões bíblicas de hoje, que tem quase 60 versões bíblicas espalhadas pelo mundo, aí a gente vai ver a aberrante alteração do texto original, que é hebraico, para o grego, do grego para o latim, e do latim para as línguas modernas. Aí tem uma avalanche de alterações bíblicas. Como é que se pode fanaticamente aceitar que a Bíblia é literalmente inspirada por Deus? Não é, porque é um livro humano e sofreu várias alterações em suas traduções para todas as línguas até a língua atual. Então, a Bíblia, literalmente falando, ela não é inspirada por Deus, que é um livro humano. Agora, é um livro de valor? É, mas é um livro que precisa de interpretação. Extrair o espírito, o sentido da letra, como ensina Paulo em suas epístolas. E voltamos a dizer que a Bíblia passa a ser um livro perigoso para o fanatismo religioso. Porque se não houver uma boa interpretação dos textos bíblicos, ela passa a ser uma super fábrica de fanáticos. E o fanatismo é um perigo, porque o fanatismo não raciocina, o fanático não consulta a razão. Por isso é que a Bíblia, se não for bem interpretada, ela se tornará um livro perigoso para produzir fanáticos e cada vez mais fanáticos. Então, por isso que a Bíblia, não consideramos a Bíblia como um livro inspirado, porque ela precisa de interpretação em espírito e verdade. Mas se você quiser conhecer a interpretação em espírito e verdade, leia as obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, que interpreta a Bíblia em espírito e em verdade, e as demais obras da codificação do Espiritismo, apenas a título de informação e de sugestão.
Não é a Bíblia que interpreta o Livro dos Espíritos e nem as obras de Allan Kardec. São as obras de Allan Kardec e o Livro dos Espíritos, principalmente, que são lá os Espíritos que interpretam os textos bíblicos. Então, terminamos de dar a resposta às 3 perguntas que nos foram feitas. E então, apenas para encerrar o nosso programa de hoje, nós gostaríamos de ler aqui uns pensamentos, umas frases de muita importância para o nosso estado espiritual, para as pessoas que estão com a mente vazia, com a mente, ou então a mente cheia de lixo, não é? De pensamentos maus, de pessimismo, de angústia, de depressão, de ansiedades doentias, de doenças nervosas, de desarranjos psíquicos, emocionais, pessoas que estão à beira de suicídio, pessoas que estão na porta digamos, do desespero, que o desespero não leva a nada, só faz complicar a vida. As pessoas que estão à porta do suicídio, que é o mais grave, quando acaba de se suicidar, está viva do outro lado, que o espírito é imortal, ninguém morre. Aí vem a decepção para o suicida, eu me matei, mas estou vivo. Aí vem um problema maior na vida dessa pessoa. Então, essas frasezinhas que nós lemos para o público, nós costumamos dizer que é a pílula, o comprimido, as cápsulas, que ajudam as pessoas em seus distúrbios mentais, seus problemas psíquicos, emocionais e espirituais. Então vamos, que é de autoria de Torres Pastorino, e nós indicamos o livro Minuto de Sabedoria. É um livreto pequeno, de pequeno porte, que você pode encontrar em qualquer livraria espírita ou não espírita. Aí ele diz: nossa mente está mergulhada na mente de Deus, que sustenta os universos infinitos. Deus sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental de Deus, que está em toda a parte ao mesmo tempo. Deus está em tudo, conhece tudo, vê tudo e mantém tudo, sobretudo a sua criação, a manutenção dele, do universo, e nós somos a obra-prima da sua criação. A manutenção permanente é dele, e ele está supervisionando tudo, é Deus. Esse é o Deus que o Espiritismo nos apresenta, e que Jesus ensinou naquela época. Procure manter-se unido a esta força infinita, Deus, e jamais será derrotado. Você tem esse poder, confie na providência divina. Você vencerá em toda a linha se você quiser. Use a fé, a prece, o poder fantástico da vontade, a paciência e a perseverança, são as forças do Espírito. Use essas forças do Espírito, que você será vencedor, e mude sua maneira de pensar, de sentir e de agir, e o mundo estará em suas mãos. Vamos ver a próxima frase desse Espírito, desse Torres Pastorino. Modifique seu modo de pensar. Pense bem, positivamente, para que sua saúde se firme e se estabeleça. Ele está se referindo à saúde mental, à sanidade mental e à sanidade física. Mas se você pensar bem, se você pensar mal, aí tudo dá errado. Porque o homem é aquilo que pensa. Assim como o homem pensa, assim ele dirige a sua vida. Pare de queixar-se. Pare de se lamentar de doenças. A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa.
Quem pensa sempre em doença termina adoecendo. Quem pensa nas doenças namora com as doenças. E se namora sempre com a doença, termina casando com a doença, porque está mentalizando a doença. Não esqueçamos, nós somos aquilo que pensamos. Somos o resultado do que pensamos. Expulse da sua mente a enfermidade, confiando em sua cura. Você pode curar-se. Porque se as doenças estão dentro de nós, e nós é que as provocamos, a saúde também está dentro de nós, em nosso pensamento. Pense bem, raciocine bem, tenha pensamentos de equilíbrio, de paz, de perseverança, de firmeza, e elimine de sua mente o ódio, o rancor, o ressentimento, a mágoa, as invejas, as ambições. Elimine e crie um sistema de autodefesa, porque assim como o corpo humano tem a sua imunidade, a nossa alma também tem o seu sistema de imunidade. Mas esse sistema de imunidade da alma, ele é aumentado, crescido pela prática do bem, pelo pensamento do bem, você pensar bem. Tudo se constrói dentro de você. E fortalece a sua maneira de pensar bem, fortalece esse sistema de autodefesa que você tem dentro da sua alma, para lhe defender de tentações das suas próprias imperfeições morais, das suas paixões, e tentação dos espíritos obsessores, espíritos viciados, viciosos, espíritos doentes, que provocam doentes, espírito do crime, espírito do assassinato, espírito da perversidade, espírito da desonestidade. Esses espíritos virão se sua mente estiver desguarnecida e enfraquecida. Então fortaleça o corpo para que ele resista à invasão das bactérias, mas fortaleça a sua mente, seu espírito, com pensamentos bons, pensamento do Evangelho, pensamentos equilibrados. Aí demais, você pode curar-se, porque a cura está dentro de cada um. Você está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista. Então, não esqueçamos, nós somos o que pensamos. Dirigimos a nossa vida para qualquer ponto de acordo com o que pensamos. Pense bem e viva bem. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo. E vamos refletir bem e durmamos com uma prece, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e fiquemos na companhia dos nossos anjos da guarda, que são os espíritos bons, elevados, de que a Bíblia fala. Muita paz para todos.